Bom dia para você mais uma vez, são 6h09 da manhã desta segunda-feira, dia 11 de novembro. Nós estamos ao vivo pela rádio, pela 93.1, pela FM O Dia. E desde já eu quero desejar uma excelente semana aos nossos ouvintes. Ao vivo também estamos aqui pela TV A Crítica, para a maioria dos municípios deste nosso estado grandioso, o estado do Amazonas. Ao vivo também pela internet, por meio do A Crítica Play. A Crítica Play é o aplicativo desenvolvido por esta emissora de comunicação, por esta empresa de comunicação, para que de forma gratuita, aí na palma da sua mão, você tenha acesso aos nossos conteúdos. Por meio do streaming de vídeo, você acompanha a nossa programação ao vivo, desde o Manhã no Ar, Alô Amazonas, Magazine, Alerta Amazonas, A Crítica na TV e agora também o A Bordo, o reality, que tem episódio hoje à noite, inclusive a partir das 8h30 da noite. Tudo isso na palma da sua mão por meio do A Crítica Play, que você baixa gratuitamente para Android e também para iOS aí na sua mão. Você tem um canal de interação com a nossa equipe de produção por meio da nossa página do Facebook. Coloca aqui para as pessoas terem uma ideia do visual da nossa página do Facebook, dos canais oficiais da TV A Crítica Oficial, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E temos também o nosso WhatsApp, é o 992912167, o número de telefone que aparece aí no seu vídeo. Não liga, é pelo WhatsApp, viu? Pelo WhatsApp. Manda mensagem de áudio, de texto, de vídeo, por meio deste canal, por meio desta forma de interação. Nós temos recebido muitas participações importantes, inclusive relatos de pessoas que vivenciam ou que vivenciaram alguns dos temas que trazemos aqui em forma de reportagem, em forma de participação ao vivo dos nossos repórteres e de todo o conteúdo que a nossa equipe de jornalismo traz para vocês. E este canal de interação está aberto também para que você possa se posicionar sobre o que nós vamos falar hoje aqui para você. Eu quero, antes de trazer um dos destaques, pedir para a direção colocar aqui o vídeo do ônibus incendiado na semana passada, lá no Terminal 4. Foi sábado, nesse fim de semana, no Terminal 4. Aqui o fogo parece que já foi, ou é o início do fogo? Isso aqui parece ser o início. Olha só as chamas. Por que eu estou pedindo para que a gente reveja essas imagens? Porque nós também recebemos a notícia de que a Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal uma proposta que pede o aumento, que propõe o aumento da tarifa e a redução da frota de ônibus. Deu para entender? Deu para você entender? A proposta apresentada pela Prefeitura, e talvez essa proposta já seja um dos resultados da intervenção financeira que ocorre por parte da Prefeitura Municipal de Manaus no sistema do transporte coletivo há mais de 90 dias. Existe uma intervenção, o sistema está sob intervenção financeira e pode ser que, como resultado desta intervenção, tenha sido feita essa pesquisa aí e agora a Prefeitura se pronuncia e sugere o aumento da tarifa de ônibus e a redução da frota. Então vejam, a diretora está me colocando aqui, eu estou me equivocando. Então ou aumenta a tarifa ou reduz a frota. É o que a Prefeitura está propondo para a Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Manaus, que em sua maioria são da base aliada do prefeito, e a gente se pergunta quem vai estar ao lado da população, quem efetivamente está fiscalizando esse sistema, quem efetivamente está verificando essa situação. Porque vejam, se existe alguém a favor da população fiscalizando essa realidade, primeiro vai ver que se reduzir essa frota que já é deficitária, e aí eu não preciso nem ir muito longe, eu só preciso pedir para a Vanusa dar play na imagem aqui para a gente ver a realidade do sistema. Depois que isso aqui acontece, esse vídeo, por exemplo, o som dele mostra a explosão do veículo. Olha, esse tremido aí foi uma explosão que aconteceu no veículo em decorrência do incêndio. Depois deste episódio, houve uma fiscalização no sistema. Mas isso não é um caso, não é um fato isolado, não. Frequentemente, esses ônibus estão dando pane, estão parando nas ruas. Há incêndios, nós já trouxemos aqui, eu mesmo já estive lá no União da Vitória, mostrando um ônibus que incendiou no terminal, e vários incêndios em várias partes da cidade. Vai reduzir a frota para deixar esses ônibus rodando, vai aumentar a tarifa sem nenhum tipo de benefício ou de melhoria no sistema, como aconteceu da última vez que a tarifa foi elevada.
é um fato que Manaus é uma das únicas capitais do país que mantém com o preço da passagem de ônibus congelada, comparando com outras capitais ao redor do nosso país. Isso é de fato, já tem um tempo que essa tarifa não sofre nenhuma alteração. Mas agora, meu amigo, quem está fiscalizando isso de perto mesmo? Se a Câmara de Vereadores, o que a Câmara de Vereadores vai decidir em relação à proposta apresentada pela Prefeitura, a gente ainda não sabe, mas vai acompanhar, nós ficaremos atentos, ficaremos acompanhando, traremos uma reportagem ainda hoje sobre isso, mais informações sobre essa proposta da Prefeitura encaminhada para a Câmara Municipal de Manaus, nós estaremos vigilantes. No programa de hoje também a gente fala sobre uma manifestação de alunas lá daquela escola, lembra da escola onde a aluna estava com a filha de colo, esse vídeo aí, a aluna está com a criança no colo, de 7 meses, a criança de 7 meses, certamente porque não tinha com quem deixar em casa a criança, e o coordenador pedagógico está ali então dizendo para ela sair da sala de aula, porque se ela não sair, o professor não tem como entrar para dar aula, porque é uma recomendação da SEDUC. Nós lemos, eu mesmo li aqui, uma nota, o posicionamento da SEDUC dizendo que isso aí não condiz, não é orientação da SEDUC, que a SEDUC iria até essa escola para verificar isso, para verificar essa situação. Nós recebemos essa informação aqui da Secretaria de Estado de Educação. Hoje, as alunas dessa escola, daqui a pouco estão planejando fazer uma manifestação em relação à atitude desse coordenador pedagógico. E eu estou recebendo a informação de que a manifestação dessas alunas está recebendo, sim, o apoio do sindicato que representa os professores. Então, a gente segue acompanhando, temos equipes de reportagem nas ruas, assim que tenhamos informações sobre essas informações, a gente vai trazer essas informações aqui para vocês, viu? E por falar em repórteres nas ruas, cadê a May Chapiama? A May Chapiama já está se posicionando, olha, já está aqui. E May, você vai trazer também as informações da área policial para a gente. Agora tem uma aí que é particular, né? Um local inusitado onde o corpo de um homem, inusitado para dizer o mínimo, né? Porque eu não sei se a gente pode até dizer que é inusitado onde o corpo de alguém é encontrado, mas explica um pouquinho para a gente aí, May. Exatamente, Emanuel. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta segunda-feira. Nessa edição, nas ocorrências policiais, a gente vai trazer um caso de um jovem de 18 anos que foi encontrado morto dentro de uma geladeira ali na Invasão Monte Cristo, no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Ele foi encontrado no final da tarde deste domingo, mas todas as informações a gente vai trazer ainda nessa edição do Manhã no Ar. Não saiam daí, viu? May terminar de concluir o boletim da área policial, daqui a pouco a gente volta a conversar contigo. A May vai falar também sobre mais um assalto a uma linha de ônibus. A gente tem informação sobre essa linha, minha diretora? Na linha de ônibus, nós temos 159, é o nome da linha que foi, quanto? 059 é o nome da linha que foi assaltado. O motorista foi esfaqueado 5 vezes, já tinha um tempo que a gente não via o motorista sendo agredido. 5 vezes o motorista foi esfaqueado. É o mesmo sistema aí, meus amigos, onde daqui a pouco a gente vai ter ou a frota reduzida ou a passagem, o valor da passagem aumentada. Onde daqui a pouco passa a valer aquela determinação da prefeitura também, em que a cobrança, a bilhetagem será feita apenas de forma eletrônica. Isso está valendo, isso não foi revogado não. E é agora para novembro, para começar a funcionar agora em novembro. É o prazo que as empresas tiveram para fazer as adequações. É desse mesmo sistema que nós estamos falando, onde quase todos os dias de programa a gente chega aqui e anuncia um ônibus, ocorreu um assalto em um ônibus da linha fulano de tal, e agora a gente está trazendo aqui mais um assalto, onde mais um motorista dessa vez foi vítima com várias facadas. Daqui a pouco a May traz essas informações aí no boletim policial que ela sempre traz para a gente aqui todos os dias. 6 horas e 18 minutos, vamos lá? Olha só que confusão. No sábado, uma briga entre marido e um ex-namorado de uma mulher terminou em morte lá no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Deixa eu explicar mais ou menos esse caso para ver se você entende aqui. O suspeito de cometer o crime estaria agredindo a companheira. Quando o ex dessa mulher chegou na residência e tentou lá cessar as agressões.
Acontece que ele foi esfaqueado ao tentar ajudar a ex-companheira ou a ex-namorada. Ele foi esfaqueado 8 vezes. Vamos acompanhar na reportagem? Rua do Comércio 2, Terra Nova, zona norte de Manaus. Aqui foi palco de um crime na noite deste sábado. Uma mulher que estava sendo agredida pelo atual namorado, aí conseguiu fugir da residência e o atual e o ex-namorado começaram a brigar. A primeira informação que nós tivemos, tinha um homicídio no local, né? Fizemos 2 quartos na área de serviço, foi localizado logo o infrator, o homicida. Tiremos do local, tendo em vista a população querendo fazer o lixamento, tiremos do local, levamos logo lá para a delegacia de homicídio para dar o flagrante, para começar a dar o flagrante no mesmo. E acionemos aqui a perícia, o IML, tudinho, e foi constatado 8 perfurações da faca, mais umas pauladas na cabeça. Trata-se aí de uma briga entre ex e atual namorados de uma mulher, né, tenente? É um triângulo amoroso, né, que no final deu errado, né? A residência, olha, é aquela ali que está com a porta aberta. De acordo com a polícia, um dos homens, o atual namorado dela, que é identificado como Solimar Alves Barbosa, de 54 anos, estava dentro dessa residência com a Antônia. Ele estava a agredindo. Foi quando o Lindomar, de 40 anos, chegou aqui no local, vendo toda aquela situação e disse: olha, para de agredir ela, não faz isso. O Lindomar, que é o ex da Antônia, que ele teria conseguido segurar o Solimar e a Antônia, aqui por esse portão, teria conseguido fugir. Foi então que houve dentro da residência uma luta. Eles começaram a brigar entre si e o Lindomar acabou sendo esfaqueado 8 vezes e também ainda levou pauladas. Tudo isso porque o Solimar estava, de acordo com a polícia, embriagado. Ele teria consumido bebida alcoólica. Conforme as informações da polícia, depois que ele cometeu esse crime, ele ainda chegou a fugir por aqui, mas depois resolveu voltar para ver o tamanho da coragem dele. O atual que estava com ela estava agredindo ela, só que eu não estava em casa. Aí o ex, que não sabia que ela estava com esse aí, que estava tentando reatar, só que ela não queria, ele acabou chegando na hora. Aí eles começaram a brigar, que ele foi defender ela. E ela acabou fugindo para ir atrás de mim, que eu não estava em casa. Aí eu voltei com ela, que eu vim, que ela não ia voltar aí. Cheguei, mas só estava o ex dela morto. E o atual tinha fugido com a mochila. Chamei a polícia, tudo. Aí ele acabou aparecendo aí, o que matou. Do nada apareceu aí com a mochila nas costas e foi em cana e ela foi dar depoimento. O que chegou aí, se entregou à polícia, ele estava alcoolizado? Tava. Ele passou ontem à noite bebendo, já estava bebendo esses dias. E já tinha agredido ela de manhã, ela já tinha me falado, ela tinha saído. Aí tinha voltado, foi quando ele agrediu ela de novo com faca. Ou é coragem ou é burrice voltar assim à cena do crime. O fato é que uma confusão, né? Uma situação mal resolvida e o cara acaba bebendo, vai agredir. Enfim, uma confusão em cima de confusão que infelizmente terminou nessa tragédia, na morte de alguém, viu? E por falar em homicídio, lá no bairro União da Vitória, na zona oeste da cidade, 2 homens morreram e um terceiro ficou ferido após um tiroteio próximo a um bar. Segundo testemunhas, pessoas que estavam lá no local, uma dupla armada chegou em uma motocicleta, efetuou vários disparos contra essas vítimas e, obviamente, depois de tudo isso, fugiu e, infelizmente, ninguém conseguiu identificá-los. Vamos acompanhar na reportagem. Um crime bárbaro que chocou pessoas que estavam em um estabelecimento aqui no bairro União da Vitória, na rua 27, em um bar. Algumas pessoas estavam bebendo na frente, dentro, nem imaginavam que o pior ia acontecer. Ainda não tem informações oficiais sobre esse crime, mas, segundo testemunhas, 2 pessoas chegaram em uma moto e efetuaram vários tiros em pelo menos 3 pessoas. Em seguida, fugiram. Rapidamente, as pessoas que estavam ao redor levaram as 3 pessoas até um hospital na zona norte da capital. Só que chegando lá, 2 delas não resistiram aos ferimentos. Elas foram identificadas por Carlos Pereira de Oliveira Júnior e o Denizar Vieira. Essas 2 pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no hospital. A terceira vítima ela foi atingida com um tiro nas coxas.
Ela passou por cirurgia, mas até o momento não tem informações do estado de saúde da terceira vítima, que foi identificada por Isomar Batista, um homem de 48 anos. É mais um crime que chocou a população aqui do bairro União da Vitória, que nem imaginavam que o pior ia acontecer. É mais um caso que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai apurar. É mais um crime com características de execução mesmo, de acerto de contas, né? Agora, me traz a May Chapiama aqui, ela já está com o boletim policial preparado. May, mais uma vez, bom dia para você. Fala pra gente, May, desse caso que você adiantou, do rapaz encontrado morto. Qual é a diretora que a May vai trazer? May, bom dia para você, May. Traz, por favor, o boletim das ocorrências policiais que você tem apurado por aí pra gente. Pois é, Manuel. Bom dia novamente para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. Vamos trazer as ocorrências policiais de hoje, as primeiras ocorrências policiais, porque na manhã de ontem os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária estavam fazendo um patrulhamento de rotina ali na Avenida Mulateiro, no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, quando eles avistaram um policial militar que estava na parada de ônibus. O homem estava todo caracterizado da polícia militar, com calça, boina, gandola, coturno, e ao se deparar com a viatura, ele ficou meio nervoso. Foi quando os policiais decidiram parar e conversar com esse policial militar. Perguntou ali alguns códigos desse homem, que não soube informar o que significava esses códigos da polícia militar. Foi quando os policiais fizeram uma revista pessoal e encontraram na cintura desse homem um revólver calibre 38 com 5 munições intactas. Foi quando ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia na Zona Norte de Manaus, e lá ele foi identificado como José Raimundo, de 33 anos, nacional de Anori. Não se sabe o porquê que ele estava ali usando a farda da polícia militar indevidamente, mas ele vai responder por esse crime, ficou preso e está à disposição da justiça, viu, Emanuel? Volto para você. Seria importante, as pessoas que estão acompanhando a gente, inclusive a polícia, nós temos aí os números, a polícia tem o contato da nossa produção, será que não dá para mandar a foto para a gente desse homem? Coloca aí, Peixe, por favor, na tela, a foto do suspeito aí, porque se ele é um falso policial, a gente devia mostrar a cara dele, porque pode ser que ele aplique outros golpes. A minha diretora está falando algo comigo aqui, como é, diretora? A gente precisa mostrar, a gente precisa identificar, porque esse homem pode estar aplicando outros golpes. Se passar por policial é muito sério. Um policial, independente da patente, é uma autoridade, e como autoridade tem algumas prerrogativas de poder fazer abordagens, de poder, enfim, de passar orientação para o cidadão, e o cidadão atende, porque afinal de contas é um policial. Quando alguém se passa por policial, pode se aproveitar dessa condição para cometer crimes. E sabe-se lá que crimes. Então, se alguém da polícia está acompanhando o nosso trabalho, tem essa foto aí sem a censura, manda pra gente trazer essa foto aqui. Acho que a produção já tem. Daqui a pouco a gente mostra a foto dessa pessoa aí se passando por policial. Agora, May, no início do programa agora a gente falou do ônibus da linha 059. O motorista foi esfaqueado 5 vezes durante este assalto, May Chapiama? Traz as informações, por favor. Exatamente, Emanuel, foi isso mesmo que aconteceu, que a gente mais temia, né? Porque a gente vem noticiado vários assaltos à coletiva aqui no programa Manhã no Ar, não são 1, não são 2, não são 3, são vários assaltos que a gente já noticiou, e esse aconteceu no início da tarde deste domingo ali no bairro Campos Sales, também na zona norte de Manaus. Um motorista de 33 anos da linha 059 da empresa Vega foi atingido com 5 facadas no braço e também nas costas. Esse motorista está internado em estado estável ali no Hospital Delfim Aziz, também na zona norte de Manaus. De acordo com um familiar que não quis se identificar, esse motorista já foi assaltado outras vezes, mas quando ele trabalhava em outra empresa de ônibus. Esse caso foi registrado na delegacia, Emanuel, onde a polícia está investigando para tentar chegar aí até esses criminosos que
fizeram essa maldade com esse motorista. Em nota, o Sinetran informou que lamenta o caso e que está colaborando com a polícia justamente para chegar aí nesses autores. A gente espera que esse motorista fique bem, se recupere logo e volte para o seio familiar, mas a gente imagina o trauma que esse motorista não vai ficar depois de ter sido assaltado e ainda ter sido vítima aí dessas facadas, viu, Emanuel? Exatamente, meu chapéu. A gente lembra que no mês passado, 12 ônibus foram assaltados num período de 10 dias apenas na Zona Norte. O Sinetran diz que está ajudando a polícia, podia ajudar a comunidade também, divulgando essas imagens para a imprensa, para a gente mostrar a cara desses criminosos na televisão, para que a comunidade saiba quem são esses bandidos. As pessoas precisam saber quem são esses criminosos. May, obrigado por enquanto, daqui a pouco a gente volta a conversar com você mais uma vez, viu? E por falar em ônibus, por falar em transporte coletivo, desde já eu gostaria de contar com a sua participação, com a sua opinião ou com a informação que você tem, porque nós estamos hoje diante de uma informação de que a Prefeitura Municipal de Manaus enviou à Câmara uma proposta em que ou se aumenta o valor da passagem ou se reduz a frota de ônibus. Exatamente, meus amigos, o que está ruim, o que é ruim, onde estão acontecendo essas ocorrências como essa que a May acabou de trazer para a gente, pode ficar pior, pode ficar mais caro ou pode ficar com menos ônibus, com menos atendimento à população. Acontece que a Prefeitura diz que o subsídio que passa para as empresas não é suficiente para dar conta de da demanda do sistema. É o que a Prefeitura tem concluído. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre este caso, mas para você, meu amigo, que acompanha a gente aqui pela televisão ou que está nos ouvindo pela rádio também, a passagem do ônibus ou vai ficar mais cara ou vai ter menos ônibus circulando nas ruas de Manaus, pelo que propõe a Prefeitura, a Câmara de Vereadores. Qual a sua opinião? Como isso afeta ou pode afetar a tua vida? A vida da tua comunidade, você aí no bairro, você que depende, você que faz parte dos cerca de 700 mil manauaras que todos os dias dependem do transporte coletivo convencional aqui da nossa capital. 992912167 é o telefone, é o número de WhatsApp pelo qual você passa a sua informação e fala direto com a nossa equipe de produção. No bairro Cidade Nova, um ponto de venda de drogas foi desarticulado por policiais da 6ª SICOM. No local, um suspeito foi preso e um caderno com uma espécie de escala de serviço apreendida. A gente sempre tem visto em relação a esses cadernos as anotações dos crimes, né? Das quantidades, dos valores, dos nomes, quem está devendo. Dessa vez não, era um caderno com anotação de serviço. E além do caderno tinha lá toda a estrutura para o conforto desses criminosos, né? O colchão, cadeiras, água, tudo lá preparado para o descanso dos bandidos. Vamos ver a reportagem. Foi por volta de 10 horas da manhã que os policiais militares receberam uma denúncia. A denúncia informava que um homem estaria traficando drogas do Núcleo 15 do Cidade Nova. Rapidamente, os policiais militares aqui da 6ª Companhia Interativa Comunitária resolveram iniciar as buscas. Quando chegaram nessas redondezas, sabe com quem eles encontraram? Com Wellington Silva, um jovem de 22 anos. Com esse homem foi encontrado aproximadamente 68 trouxinhas supostamente de cocaína, maconha e outras drogas. É uma área de mata que fica na frente, tem as casas e atrás a área de mata. E eles construíram uma barraca toda no telhado, com cama, água, toda uma estruturazinha para eles, com cadeira, mesa, informando que nessa barraca eles estavam comercializando entorpecente. Desloquei no local, estavam uns 5 dias atrás, destruí a barraca, quando foi no serviço à noite, isso de dia, quando foi no serviço à noite, fui lá, prendi um infrator, deixei a viatura longe, adentrei pela mata para eles não conseguirem ver a viatura. Adentrei pela mata, consegui prender um infrator. Quando foi 10 horas da manhã, adentramos a mata novamente, ele estava lá sentado. Não tem mais a barraca, mas eles colocaram uma cadeira com água do lado, com tudo, e vendendo entorpecente. Tentou correr, eu corri atrás, consegui pegar o mesmo. Tinha um caderno de anotação que tinha os horários das pessoas que ficavam no local, é isso? Ele estava explicando, um dos infratores explicou para a guarnição que de manhã, de 7 a meio-dia fica um, de meio-dia até 7 horas da noite fica outro, de 7 horas da noite até a madrugada, até de manhã já é outro. É igual uma empresa, ele estava informando para a guarnição.
o último que foi preso no nosso serviço à noite. Quero informar para a população, qualquer denúncia, se eles voltarem para o local, para ligar para o 988421565, é o linha direta da 6ª SICOM. Um trabalho muito bem feito, né? Graças ao trabalho também da população, que ultimamente vem ajudando muito o trabalho dos policiais militares. Agora, sargento, já se sabe dizer que se trata de uma quadrilha grande, com quantas pessoas exatamente fazem parte desse crime? Ele deu alguns nomes aqui para a guarnição, passamos para o delegado, acho que eles vão investigar. Investigar o caso. Isso é a investigação. O que ele falou? Ele falou alguma coisa ao ser questionado pela polícia? Ele confessou realmente que estava nesse mundo? Ele confessou que ele estava indo deixar a droga lá para as pessoas venderem, que ele era o traficante, pediu para ele entregar lá para os aviãozinhos. O Wellington da Silva, ele foi encaminhado aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos legais. Agora, uma dúvida, sargento. O Wellington já era um velho conhecido da polícia? Sim, tinha outras passagens aí no mundo do crime? Sim, ele já tinha puxado 2 cadeias por roubo. Já tinha sido pego com arma de fogo e agora novamente caiu por tráfico. Escala, né? Agora, traz para mim, por favor, a foto daquele cara que se passava por policial, que fingia ser policial. A gente tem a foto. Enche a tela, Peixe, por favor. Olha aí. Até que tem cara, né? Pela cara, assim, quem é que ia desconfiar que não se trata de um policial militar? A polícia, obviamente, desconfiar. Até porque há desconformidades na farda que ele está utilizando aqui. Você, meu amigo de casa, ainda há pouco a Meixa Piama trouxe a informação sobre a prisão deste homem, inclusive o nome dele. Se puder resgatar o nome dele aí, diretora, para a gente divulgar aqui. Nós estamos apresentando, exibindo mais uma vez essa fotografia, agora sem a censura do rosto, né, sem aquele desfoque que se coloca no rosto, que é para as pessoas tenham noção de que este homem foi preso justamente por estar utilizando de forma inadequada, de forma incorreta e até é uma infração a farda de policiais da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Para alguém ter a disposição, como, minha diretora? E não é só a questão da farda em si, ele estava armado, ele estava portando uma arma de fogo no momento dessa prisão e apreensão. Então, amigos, se você foi vítima de algum crime cometido por este homem, ele foi preso pela 26ª SICOM, isso lá na zona norte da cidade. Procura a polícia e faz denúncia. Se você o vir vestido novamente de policial, portando uma arma, chame a polícia. Denuncie para a polícia, porque este homem não é policial militar, não faz parte da corporação, não tinha autorização, assim como nenhum de nós que não é parte da polícia, ninguém tem autorização para utilizar a farda da polícia, muito menos para estar armado. A troco de que alguém está com roupa de policial e com uma arma de fogo nas ruas? Com certeza para se passar pela autoridade e, no uso dessa autoridade, se aproveitar, se beneficiar, fazer vítimas, se aproveitar da posição de autoridade para fazer vítimas, para fazer as pessoas de vítimas. Portanto, está aí a cara dele. A cara dele. Esse homem, esse suspeito aí. Mas, Emanuel, você está expondo alguém, está expondo um cidadão. Eu estou fazendo a exposição dele, sim. Porque me preocupa profundamente ser abordado por alguém que se passa por policial e que, acima de tudo, ainda está armado. É algo muito sério. Já não basta a quantidade de crimes que a gente tem que lidar, a violência que a gente tem que lidar todos os dias. É uma situação muito complicada. 6h37. Traz a Meixa Piama. A Meixa Piama tem mais informação para a gente aqui, porque o corpo de um jovem de 18 anos foi encontrado pela namorada dele. O jovem, morto, encontrado pela namorada. Sabe onde? Dentro de uma geladeira. Foi isso mesmo, Meixa Piama? Explica pra gente esse caso, por favor. Foi isso mesmo, Emanuel, que aconteceu. Esse jovem, identificado como Raísson Thiago, de 18 anos, foi encontrado morto durante a tarde deste domingo, por volta de 5 horas, dentro de uma geladeira ali na Invasão Monte Cristo, no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o corpo desse jovem foi encontrado
pela namorada, já que ele teria sido visto pela última vez na última sexta-feira, dia 8, foi quando a namorada decidiu procurar por esse jovem e foi procuraram na residência dele. Ele morava sozinho e, chegando lá, ela sentiu um forte odor vindo de uma geladeira abandonada. Quando ela abriu essa geladeira, ela se deparou com o corpo desse jovem. Ela acionou os policiais que foram até o local junto com a perícia técnica. Chegando lá, eles não encontraram nenhuma lesão no corpo desse jovem, o que não tem como identificar as causas da morte, apenas depois de um laudo necroscópico. O corpo de Raísson Thiago, de 18 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, mas a polícia informa que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Alguns materiais foram recolhidos, principalmente uma caderneta que tinha algumas informações do tráfico de drogas e, inclusive, tudo foi recolhido pela perícia justamente para tentar identificar o que pode ter ocasionado, já que não tinha nenhuma lesão externa no corpo desse jovem. A gente vai ouvir agora uma entrevista relacionada a esse corpo. Vamos ouvir? Foram recolhidos alguns materiais, inclusive algumas anotações vinculadas ao tráfico de drogas. Então, a gente vai dar início aí às investigações, esperar sair o laudo necroscópico para tentar identificar qual foi a causa da morte, até porque aparentemente não tem nenhuma lesão externa, né? A gente tem que saber se houve alguma constrição mecânica nas vias aéreas superiores ou, né, se a vítima teve algum outro tipo de mecanismo aí que tirou a sua vida, né? E aí, esses objetos que a gente recolheu, a gente vai encaminhar para a perícia, né, e vamos iniciar as investigações aí. Pois é, Manuel, como você viu, o delegado Denis Pinho, o delegado adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, relatando sobre essa questão do jovem ter sido encontrado sem nenhuma lesão externa, o que não tem como identificar primeiramente as causas da morte somente depois desse laudo. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e agora segue em investigação. A delegacia já está investigando o caso para tentar chegar até o autor ou os autores desse crime chocante, viu, Emanuel? É um crime que choca mesmo a todos nós e que assim, torna até mais intrigante a falta de sinais, né, Meixa Pino? Enfim, e aí ninguém vê uma situação como essa. A diretora está chamando a atenção aqui que não era uma casa, era um barraco, né? Uma situação assim meio estranha. A polícia segue investigando esse caso. Mais uma vez, obrigado pelas informações, Mei. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta a conversar. Aqui no estúdio eu sigo trazendo informações relativas a essa violência, viu? Uma violência, inclusive, que a polícia conseguiu evitar. A polícia militar conseguiu impedir que um homem fosse torturado por um grupo que seria parte de uma organização criminosa, viu? A vítima estava amarrada e em um morro perto da BR-319. E foi dessa forma que os policiais conseguiram ver, que a equipe policial conseguiu ver o homem que estava sendo agredido. Olha até que ponto chegou a violência. Vamos assistir essa reportagem? Vamos entender melhor esse caso? Por favor, roda o VT. Era por volta de 8h10 da manhã quando os policiais aqui da 7ª Companhia Interativa Comunitária estavam realizando um patrulhamento de rotina na BR-319 quando eles avistaram algo inusitado. Um homem amarrado no alto do morro da comunidade Vila Nova, ali perto do Porto da Ceasa. Rapidamente, eles se deslocaram até a comunidade para saber o que estava acontecendo, já que esse homem estava amarrado e sendo agredido por outros 5 homens. Só que no momento que a viatura se aproximou do local, essas 5 pessoas fugiram. Foi quando os policiais encontraram o homem amarrado. Então, iria começar uma sessão de tortura, no qual os policiais conseguiram impedir essa ação. Eu vou conversar agora com o Tenente Felipe Alves, aqui da 7ª SICOM, que vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Tenente, vocês chegaram lá no momento em que possivelmente iria começar essa sessão de tortura ou até possivelmente a morte dessa vítima? Sim, ao avistar o ocorrido, deslocamos rapidamente e conseguimos salvar essa vítima. Deslocamos com a vítima até o primeiro DIP, onde ela realizou o boletim de ocorrência de tortura sobre os supostos infratores.
e conseguimos, assim, realizar o nosso dever constitucional de salvar vidas. Tenente, ele falou algo, qual seria a motivação dele estar sendo torturado por esses homens? Ele informou que era briga de facções, mas ele alegou que não era integrante e foi confundido com alguém. No caso, essa vítima já possui passagens pela polícia, né, tenente? Possui 3 passagens por roubo, mas se encontra em liberdade provisória, concedida pelo Judiciário Amazonense. Tenente, deixa agora o telefone de denúncias aqui para essa área da 7ª SICOM, já que é muito importante a participação da comunidade em denunciar. Sim, é muito importante a comunidade participar. O contato é 988421570. Polícia Militar sempre presente. Obrigada, tenente, pelas informações. Essa vítima, de 23 anos, foi identificada como Darlan Lopes de Oliveira. Ele foi conduzido até o 1º Distrito Integrado de Polícia para registrar o boletim de ocorrência. Os policiais aqui da 7ª SICOM ainda chegaram a fazer buscas por esses 5 suspeitos, só que eles não foram localizados. Olha a imagem. Olha esse cenário ali, as cordas, né? Imagina se a polícia não chega lá, se a polícia não vê, se os policiais casualmente, né, por uma força do acaso, não percebem isso, não tivessem avistado isso de longe, a notícia aqui poderia ter sido diferente. Jovem é encontrado morto depois de sofrer tortura. A notícia poderia ter sido essa. E é impressionante a recorrência com que esses casos estão acontecendo e é impressionante a quantidade de jovens metidos nesse tipo de situação. Todos nós fomos jovens, há jovens aqui trabalhando, há muitos jovens por aí e, sinceramente, tem uma hora que não dá para a gente entender. Não dá para a gente entender essa dinâmica do crime que acaba atraindo tantos jovens para isso. E o que é pior, quando a gente olha para essa dinâmica, quando a gente olha para a recorrência, para a quantidade de situações assim que acontece, a gente se pergunta onde é que isso vai parar, pelo amor de Deus, porque já não tem mais isso, se a área é populacional, se é uma área distante. A polícia viu isso de longe. Os caras não estão se escondendo nem da polícia. Não estão preocupados nem em fazer isso de uma maneira mais discreta. Não estão. É algo que realmente preocupa todos nós, viu? 6h46. Vamos dar uma paradinha aqui no noticiário policial? Vamos mostrar a interação? Vamos conversar com os nossos telespectadores? Com os telespectadores que estão conversando com a gente por meio desse telefone que está aí no seu vídeo. Estava no vídeo ainda há pouco, né? 9291-2167. Bom dia, Manuel, te assistindo todo dia. Como é o nome dessa criatura linda? Olha essa outra aqui. Manda um abraço para minha sogra lá de Parintins e a Dona Maria. Abraço, Dona Maria. Bom dia, Manuel. Não perco Manhã no Ar. Manda um abraço para o meu neto, para o Guilherme. Será que é o da foto, Guilherme? Richelle, meu bebê Henry. O Henry também. Manda um abraço para a sogra, Dona Maria lá. Já mandei para a Dona Sogra. É a Kátia, do Parque das Laranjeiras. Bom dia, Manuel. Que seu dia seja abençoado. Que o nosso dia seja abençoado, viu? Aqui também tem o Paulinho e a Paulinha, na verdade, o esposo dela, o João Paulo, lá da Cidade Nova 1, ligados no Manhã no Ar. Excelente dia para vocês. Olha esse sorriso, cortaram o rostinho, que sorriso lindo, só os 2 dentinhos saindo ali embaixo. É a Maria Pérola Hilário Abud, de 6 meses, ligada no Manhã no Ar, viu? Emanuel, e para todos da TV A Crítica, ótimo início de semana para você também. E aqui embaixo, moramos no Nova Vitória, é o Ricardo e o Gabriel. Abraço para os dois. Que coisa linda, meu Deus, olha esses olhos acesinhos. Bom dia, galera de Parintins, ligados em você toda manhã. Manda um abraço para Milena dos Santos, lá do São Raimundo. Abraço, Milena. E aqui embaixo, estamos ligados na TV A Crítica, Cidade Nova, Núcleo 16. Olha que imagem bonita na área de mata. Isso é lá no... Aonde? Bom dia do Januária, Porto de Manaus, na frente, do outro lado do rio, pelo que eu entendo aqui. Olha, bom dia. Peço que você dê uma... Não entendi direito, lá no Conjunto João Paulo II. Não tem iluminação, é uma força para o pessoal lá do João Paulo II. Não tem iluminação pública. O asfalto está horrível. O ônibus não entra. E temos que pegar... Ajude-nos, é a Maria Luz. Então fica aqui a reclamação da Maria Luz lá do João Paulo II, hein? Falta luz, falta asfalto, falta ônibus.
Olha, bom dia para esse rapazinho sorrindo aí também na rede. Tô ligado aqui no Maranhão, é isso? Ao ver as notícias, essas duas pessoas maravilhosas que eu admiro muito. A pessoa está no Maranhão, mas é no interior ou é lá no estado do Maranhão? Deve ser no estado, né? Um abraço para você que acompanha a gente fora do estado do Amazonas. Oi, Manuel, estamos ligados amanhã no ar. Manda um alô aqui para nós do Laranjal, interior de Manacapuru. Né, rapaz? Que legal. Olha que foto bonita aqui do cowboyzinho. Bom dia, Davi Gabriel, ele tá falando bom dia pro Manhã no Ar, viu? Aqui de casa, amamos esse programa, é show de bola. Parabéns, Manhã no Ar, Jornal Nota 10, assistindo todos os dias, viu, Manuel? Obrigado, viu? Obrigado pela participação de vocês. Tem uma aqui, olha, bom dia, galera de Parintins. Olha, o professor Fabrício Sampaio, de novo, a galera fica ligada direto lá. Um abraço para vocês aí do Centro Educacional Fabrício Sampaio. É sempre bom trazer essas interações, viu? Isso traz uma leveza para a gente, apesar de algumas notícias não serem as ideais que a gente traz aqui, mas a gente está vendo aqui muitas crianças já acompanhando, famílias acompanhando a nossa realidade social e certamente compartilhando a nossa preocupação e devem sim serem pessoas preocupadas com a educação dos seus filhos para que tenhamos cidadãos melhores amanhã. Cidadãos, né, diretor? Deu uma falha aqui. Cidadãos melhores no futuro, cidadãos que dominem um português melhor do que eu, viu? Vamos voar, vamos mostrar a cidade de Manaus a partir dos céus, a partir da zona leste de Manaus. É por lá que está voando o Alex Gomes. Isso aqui é o Jorge Teixeira, olha que imagem da zona leste da cidade de Manaus. Eu não consigo, isso é o Jorge, eu sei que é o Jorge Teixeira, mas daqui de cima, acho que ali embaixo é a Hilário Gurjão, eu imagino que seja isso. Todas essas aqui são nomes de ruas de peixe. Isso eu acredito que seja. Vamos aproveitar essa imagem para trazer a previsão? Hora de saber como vai ficar a previsão do tempo para hoje, segundo o Climatempo, hein? Pela manhã o sol deve predominar com algumas nuvens em algumas zonas da cidade. Pela tarde vai ficar nublado, viu? Com chuva a qualquer hora do dia e da noite, não é só à tarde não. E a possibilidade de chuva é maior do que a dos últimos dias, de 86% para hoje, que deve chover cerca de 25 milímetros, é também uma quantidade de água maior do que a que foi prevista nos dias anteriores, na semana passada, com a temperatura mínima de hoje que ninguém sente mais, que é de 25 graus. Mas olha, a sensação térmica está em 26, tá agradável, né? A máxima não deve ultrapassar o 31 graus. É isso aí, pessoal, a nossa previsão do tempo de acordo com o Climatempo. E por que o Alex Gomes está voando esta área da cidade? Porque ele está próximo àquela escola onde a estudante foi... esse vídeo aí, olha. Foi convidada a se retirar da sala de aula pelo coordenador pedagógico. Estava planejada uma manifestação para hoje. E a nossa equipe está lá. A nossa equipe está lá acompanhando. A previsão é que essa manifestação ocorra das 7h30. E se ocorrer mesmo, nossa equipe está lá e vai acompanhar o desdobramento da manifestação que seria feita, ou que seria realizada por colegas de aula desta estudante, uma forma de apoio pelo que ela aconteceu lá. Então, é possível que essa manifestação tenha apoio, ou está sendo divulgado que tem apoio do Sindicato dos Professores. É um apoio importante, porque isso pode demonstrar que os professores estão preocupados com alunas que têm filhos pequenos e que precisam estudar. É a situação ideal, uma criança dentro de uma sala de aula? Não. Inclusive para a própria mãe, que tem que se dividir entre prestar atenção na aula e cuidar do filho ou da filha. Não é a situação ideal. Mas se alguém leva uma criança para a sala de aula, pelo amor de Deus, é porque precisa. E não é para fazer uma escola de ensino médio, uma escola de... Enfim, não é uma creche. A gente deveria ter creche para isso. A cidade deveria ter creche para isso. Essas mães deveriam ter algum tipo de apoio. Inclusive um trabalho, um levantamento, um cadastro social, algum tipo de apoio feito pelas próprias escolas para atender, muitas vezes, mães adolescentes que não planejaram ter um filho, que não esperavam ter um filho, no momento em que ainda estão se preparando para a vida, ainda estão atrás de educação. Era sim para o nosso sistema de ensino estadual e até municipal estar pensando nisso, estar preocupado com essas jovens, com o apoio que elas precisam, porque muitas delas não têm em casa pai, não tem mãe, não tem um companheiro que fez o filho e sumiu no mundo. A realidade, na maior parte das vezes, a realidade é exatamente esta.
Pode ser que aconteça hoje ainda a manifestação na frente da escola. Bota a imagem do drone para a gente, por favor, só um instante. Olha, a movimentação é pouca, são 6h53, as crianças, os alunos devem estar se preparando ainda para entrar na escola nesse momento, mas o drone está a posto, o Alex Gomes está a posto aí, nossa equipe de reportagem está a posto e daqui a pouquinho você acompanha mais informações aqui mesmo no Manhã no Ar. Vamos seguir com notícia? 6h53, nós mostramos aqui no Manhã no Ar o caso de uma clínica odontológica que teve um portão furtado no mês passado, lá no centro, na rua Joaquim Nabuco. Hoje a gente mostra que o estabelecimento foi novamente alvo de criminoso. E o que é impressionante é que o homem dessa vez levou um compensado que o dono do local havia fixado para substituir o portão. Deu para entender aí? Primeiro foram lá e levaram o portão. O dono, naturalmente, tampou o buraco. Aí agora foram lá e levaram o compensado que ele botou para tampar o buraco. Acho que deve ser uma compulsão, né? Ou roubar de qualquer maneira, roubar por roubar, não sei. O que o cara vai fazer com o pedaço de compensado? Vamos assistir aí a reportagem? Seria cômico se não fosse trágico, acredite se quiser. Um empresário, dono de uma clínica odontológica, foi mais uma vez alvo de criminosos. Esse estabelecimento comercial fica aqui localizado na Avenida Joaquim Nabuco, no centro da cidade. No último dia 29 de outubro, o portão que estava aqui, na garagem, foi levado por 3 suspeitos. Eles forçaram a estrutura e depois saíram daqui como se nada tivesse acontecido com o portão na cabeça. Isso mesmo que você está pensando. E agora ele, com aquele jeitinho brasileiro, para que não ficasse assim tão exposto, acabou improvisando, colocando um compensado. Mas esse compensado também foi levado, era por volta de 1 e pouco da manhã, quando um deles, um homem ainda não identificado, chegou aqui e também saiu caminhando com esse compensado. Se você tem alguma informação, sabe quem é, sabe do paradeiro dele, entre em contato com a polícia através do 181 e 190. O empresário relatou que acredita que essas pessoas moram aqui no entorno da sua clínica, já que tem várias invasões, moradores de rua e alguns, inclusive, ficam em diversas praças aqui no centro da cidade. Cara, enfim, tem gente que se pergunta, mas não tem outra reportagem, não tem um assunto mais importante para vocês fazerem? Tem. O cara que rouba um compensado, rouba outras coisas também, furta outras coisas também. E a gente não pode ser conivente, e não vai ser conivente nunca com esse tipo de situação, tá? Agora, olha só essa história. Após uma denúncia anônima, um cadeirante foi flagrado tentando entrar numa unidade prisional, na unidade prisional do Puraquequara, com 8 celulares, viu? É uma cadeirante, na verdade. Ela deve ter o cadastro de visitante cancelado. É o mínimo, né? É o mínimo. Você está vendo as imagens aí? A gente vai entender melhor essa história agora na reportagem. Os agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária flagraram uma cadeirante tentando entrar com 8 celulares na unidade prisional do Puraquequara. Segundo as equipes, assim que essa mulher chegou na unidade prisional, eles já tinham conhecimento do transporte desses aparelhos por meio de uma denúncia anônima. Assim que ela passou pelos procedimentos de revista, no caso o raio-x, as equipes identificaram os 8 celulares na estrutura da cadeira. Na hora, a mulher foi conduzida até o 14º DIP, onde ficará à disposição da Justiça. Inclusive, o seu cadastro de visitante deverá ser cancelado. Cada telefone desse na mão de um criminoso dentro de uma unidade prisional pode significar pelo menos uma dezena de crimes para cada um desses celulares. Para cada um desses celulares. Pode significar a execução de alguém, a ordem para que alguém seja executado. Semana passada mesmo nós trouxemos aqui a informação de alguém que tinha saído do sistema prisional, chegou em casa e nos dias seguintes foi executado.
Um celular desse na mão de criminosos pode significar assaltos a ônibus, investidas contra grupos criminosos em bocas de fumos em outras áreas da cidade. Um telefone celular como este, na mão de um chefe do tráfico ou de um líder de um grupo criminoso, pode trazer prejuízos que resultam no maior prejuízo de todos para a sociedade, que é quando alguém perde a vida. Isso não tem volta, isso não tem jeito. Não há como ressarcir, não tem como voltar atrás, não tem. Perdeu a vida, já era, acabou. É muito sério isso aqui. Isso aqui é muito sério. E alguém se valer da condição de cadeirante, né? E ainda o fato de ser do sexo feminino, se coloca acima de suspeitas para entrar. É uma situação complicada, a fiscalização precisa ser feita, a gente precisa aqui, se foi uma denúncia, a gente precisa aqui parabenizar a pessoa que fez a denúncia, porque quando alguém impede que um celular entre na cadeia, está tomando conta de toda a sociedade que está aqui do lado de fora, viu? 6 horas e 59 minutos. Nesse momento a gente encerra a nossa transmissão pela rádio, pela FM O Dia, pela 93.1, agradecendo a audiência de todos os nossos ouvintes, lembrando que a gente está ao vivo na rádio de segunda a sexta-feira, sempre a primeira hora do Manhã no Ar é acompanhada também pelos nossos ouvintes. Tenham todos uma excelente semana, viu? Uma excelente semana a todos e amanhã a gente se encontra aqui a partir das 6. Na televisão, a gente segue até às 8h30 da manhã, pela TV e pela internet, trazendo informações para vocês. E a gente tem informação agora, minha diretora? Olha só, temos aqui a participação das pessoas aqui. Bom dia a todos, que Deus abençoe essa nossa semana cheia de vitórias. Eu gostaria que você mandasse um beijo para minha família, que é lá de Parintins, viu, também. Um abraço para você, para sua família de Parintins, era só ter dito o nome aqui. Bom dia, Manuel, estou vendo reportagem do falso policial, mas aí a culpa sabe de quem é? Das nossas leis que autoriza qualquer empresa a vender fardamento completo no centro, que nem Latina e outras empresas, eu não entendi aquela palavra ali não, que vende fardamento de segurança do Exército e de todos os fardamentos. Se você quiser comprar uma farda completa no centro, você compra. A opinião dessa pessoa aqui não está errada não, né? Porque se está à venda e se eu posso comprar, eu posso me vestir como policial. Bom dia. Referente sobre o aumento da passagem, diminuição da frota. Engraçado, o ônibus já demora uma eternidade para passar e na maioria das vezes quando passa já são ônibus todos velhos que vivem pregando no meio do caminho e ainda querem aumentar o valor da passagem? Isso é uma vergonha. A passagem já é cara para os ônibus que temos que pegar todo dia. Fora os vários assaltos que temos que ficar orando para não ter nesse ônibus. Manda o prefeito ficar pegando uma semana de ônibus para ver se ele não iria sentir na pele o que a população sofre. Cara, não era só o prefeito, não. O vereador também. O irmão dele, a mãe dele, os filhos dele. Aí sim eles iam se importar com o que a população passa todos os dias dentro do ônibus do transporte coletivo. Aí eles iriam se importar quando a gente trouxesse aqui uma reportagem falando de mais um motorista que foi esfaqueado, que pegou 5 facadas durante um assalto. Aí talvez eles fossem se importar se eles fossem usuários do sistema, se eles utilizassem o sistema. Tem uma outra aqui. Bom dia. Em relação aos transportes coletivos, só para lembrar que quando o prefeito entrou, ele próprio entrou dentro do ônibus e retirou a placa, eu lembro desse vídeo, retirou as placas que anunciaram o aumento das passagens e agora ele faz isso. É muita falta de respeito com a população. É a opinião da pessoa aqui. Então, por que as pessoas estão comentando isso aqui para você que ligou a televisão agora? A Prefeitura encaminhou uma comunicação para a Câmara Municipal dos Vereadores, uma proposta que os vereadores devem aprovar ou não, em que nessa proposta a Prefeitura diz que ou deve ocorrer o aumento da passagem de ônibus ou a redução da frota, porque o subsídio repassado pelo município às empresas não é capaz de cobrir o funcionamento de toda a frota ou do sistema da maneira como está. Ou seja, quem está pagando vai ter que pagar ainda mais. E não há aí nenhuma previsão de melhorias no sistema. Nenhuma melhoria para o sistema. Então, meu amigo, você vai pagar mais. É por isso que as pessoas estão se manifestando dessa forma aí. E pagar 2 vezes.
pagar duas vezes, porque o subsídio que a prefeitura passa para as empresas do transporte coletivo, esse subsídio é pago com dinheiro da prefeitura e, portanto, são impostos, meus e seus. Esse subsídio é pago para que a tarifa não tenha aumento, de acordo com o que a prefeitura diz, ou pelo menos com o que foi previsto lá no início, no momento que esse subsídio foi criado. Então, a gente paga duas vezes. Quem utiliza o transporte coletivo paga duas vezes e poderá pagar mais. O que será que os vereadores vão decidir? Como é que os vereadores vão se posicionar em relação a este caso? Como é que eles vão se posicionar? E olha só, você está acompanhando aqui na televisão, por exemplo, a realidade do nosso transporte coletivo. Essa aqui é a realidade. Isso aqui não é do mês passado não, tá? Não é do ano passado, não é lá, isso foi sábado, isso ocorreu sábado. Ocorreu sábado no Terminal 4, no Terminal de Integração 4. O ônibus explodiu. Essa imagem tem som, minha diretora? Tem som, Piranha? Esse vídeo aqui? Porque dá para ouvir. Libera o áudio dela pra gente. Olha o momento da explosão. Isso aí não foi uma bomba, meu amigo. Não foi um ataque terrorista. Não, isso foi um ônibus velho, sucateado, caindo aos pedaços, que incendiou, pegou fogo e explodiu no terminal. Vão esperar mais quantos ônibus explodir? E aí, o usuário vai ter que pagar mais caro para andar nesses ônibus aí, viu? Vai ter que pagar mais caro, ou então, o que é pior, para te ver como é que está a situação, ou então o usuário vai ter que esperar mais tempo, porque ou aumenta o valor da passagem ou reduz a quantidade de ônibus. E o que a gente ouviu aqui, por exemplo, de estudante que perdeu prova porque se planejou para pegar o ônibus em tal horário e o ônibus não passou e chegou atrasado. O que a gente vê aqui de trabalhador reclamando que o ônibus demora muito e quando passa está lotado. Enfim, é uma situação que a gente vai seguir acompanhando. Vamos ver como é que os nossos nobres vereadores, os representantes dos cidadãos manauaras, os que têm a obrigação, o dever constitucional e dentro do processo democrático de fiscalizar o executivo, vamos ver como é que eles vão se posicionar em relação a essa proposta da prefeitura. Familiares e amigos do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos realizaram ontem uma carreata cobrando justiça e respostas sobre o crime que hoje completa 43 dias. Um crime ocorrido há mais de 40 dias, mas que ainda segue sem solução. Familiares e amigos do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos se reuniram em carreata neste domingo. Eles pedem justiça e a elucidação deste caso, que já ganhou inclusive repercussão nacional por se tratar de um fato envolvendo o nome do filho da primeira-dama do município, Alejandro Valeico. O objetivo é mostrar que nós não esquecemos do assassinato do meu irmão, não é? E que esse caso não caia no esquecimento nem da sociedade nem das autoridades. Nós estamos cansados, né, de acontecer os crimes e principalmente quando tem pessoas de poder político ou financeiro envolvidos de o caso ser abafado. O corpo de Flávio foi encontrado com marcas de facadas no dia 30 de setembro, em um terreno no Tarumã, na zona oeste de Manaus, bairro vizinho de onde fica a casa de Alejandro, no condomínio de luxo Passaredo, na Ponta Negra. À época, o portal A Crítica apurou que a Polícia Civil investigava a hipótese de que Flávio teria sido morto na própria casa, para onde seguiu com parte dos envolvidos após uma festa. Os investigados Elielton Magno, Eliseu da Paz, José Edivandro Martins e Mike Parede estão presos desde os dias 3 e 4 de outubro e Alejandro Molina Valeico desde o dia 7 de outubro, quando se entregou à polícia após ser considerado foragido. A gente pensa que está demorando porque houve alteração na cena do crime, não é? E aí está sendo difícil, como eles dizem, fechar uma linha histórica do que aconteceu e de arranjar evidências. Então, nós estamos aguardando. A Polícia Civil pediu a prorrogação, né, das investigações por mais 30 dias e nós estamos aguardando aí. A trajetória do caso é cheia de detalhes e o processo investigatório segue em sigilo após decisão do Ministério Público do Amazonas. O coração da minha mãe é só de tristeza profunda, né? Eu penso que qualquer mãe que estivesse no lugar dela estaria sentindo a mesma coisa. As mães, realmente,
não é? As mães que cuidam e zelam pelos seus filhos. Então, o coração dela, minha mãe é uma pessoa de muita fé, ela crê, minha mãe. Então, ela tem a certeza que ao final tudo vai ser conforme a vontade de Deus, que vai ser revelado o que aconteceu naquele dia e que vai haver justiça. São mais de 50 carros fazendo parte dessa carreata que segue da rua Flaviano Limonge até a Ponta Negra. Como de costume, amigos e famílias se reúnem antes e depois de cada ação, orando, lembrando e pedindo justiça pelo engenheiro Flávio. Flávio, ele tinha amigos em vida e ele ganhou amigos após a morte dele, né? Porque a gente tornou isso público. Quem era o Flávio? Uma pessoa maravilhosa, um homem trabalhador, honesto, lindo por dentro e por fora. Então isso acabou contagiando as outras pessoas e a forma como ele foi assassinado mobilizou, porque a gente sabe que todos os dias a gente vê muita violência, né, acontecendo, mas quando toca dessa forma a gente entende como um propósito maior. E eu acredito que toda a sociedade está cansada de tanta impunidade, né, de tanta coisa errada que acontece, principalmente dessa desigualdade entre pessoas que têm poder e dinheiro envolvidas com pessoas simples, porque a gente não tem muito recurso, o que a gente tem é isso aqui. São amigos, são as pessoas, é a sociedade que aderiu, né, à causa e à campanha por justiça. E o que a gente espera é isso, a força de toda a sociedade que nos ajude, né, nessa causa, porque é uma luta de Davi contra Golias. É um caso que a gente também, que a imprensa segue acompanhando. Primeiro porque trata-se de um homicídio, e qualquer homicídio precisa ser investigado, os responsáveis precisam ser apontados por uma investigação policial e responsabilizados. Primeiro por isso. E depois, por conta de tudo, por conta de todas as suspeitas que envolvem, que estão em torno disso, né? Houve participação de quem houve a participação, se houve algum tipo de favorecimento, se houve tentativa de obstrução de justiça, qual a participação de todos esses envolvidos aí que foram presos, tiveram as prisões decretadas pela justiça porque são investigados, aquele que diz que assumiu o crime, ele assumiu mesmo ou está querendo assumir a culpa para tirar a responsabilidade de outros. Então é um caso cheio de detalhes, é um caso cheio de contradições e que, portanto, a gente precisa acompanhar para que não fique no esquecimento. A família está fazendo a parte, os amigos também estão fazendo a parte deles, fazendo as manifestações, cobrando esse posicionamento. A polícia pediu aí uma prorrogação para o tempo, para a conclusão do inquérito policial, para que depois desse inquérito seja encaminhado ao Ministério Público. E não é só a família não, a gente também, a imprensa segue acompanhando este caso, viu? E a decisão do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, nós acompanhamos aqui, decisão que derrubou a prisão após a condenação em segunda instância, ainda está dividindo opiniões e gerando dúvidas. A maior dessas dúvidas é o que muda, né? Como as coisas vão acontecer daqui para frente. Será que assassinos, estupradores, será que pessoas, para começar, precisa ter condição de chegar até as instâncias superiores, até a segunda instância. Será que essas pessoas vão ficar fora da cadeia? A repórter Catiane Moura explica isso para a gente na reportagem. O Tribunal Federal, que derrubou a prisão em segunda instância na última semana, ainda tem causado polêmica e mobilização no Congresso Nacional. Nas redes sociais, as manifestações são contra e a favor da decisão do Supremo, que por 6 votos a 5 entendeu que o preso tem o direito do trânsito em julgado, ou seja, o réu pode recorrer até a última instância do judiciário antes da condenação. Olha, a prisão em segunda instância, ela diz respeito, houve 2 julgamentos, um normalmente num juiz monocrático, uma pessoa só, condenou. Posteriormente, um tribunal vai e condena. E aí, a partir daí, prende o indivíduo. Qual foi a decisão, o teor da decisão do Supremo Tribunal Federal? É que, enquanto houver a possibilidade recursal, a pessoa tem que ser considerada inocente. É o que determina o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Brasileira. Ele diz isso. O estado da inocência é um direcionamento universal, uma conquista
da nossa civilização. Então, enquanto houver a possibilidade de recurso, a pessoa é considerada inocente. Foi isso que o tribunal decidiu. Mas há uma parte da população que não concorda com a derrubada da prisão em segunda instância e questiona os efeitos da medida. Eu acho que quem está preso tem que continuar preso, né? Porque vai soltar muita gente que cometeu crimes bárbaros, né? Como estupro, mortes. Então eu sou a favor de quem está preso continuar preso, sem ter como recorrer. Para mim é um retrocesso gigante, sou completamente contra a revogação da prisão em segunda instância. E eu acredito que dificilmente, se você andar na linha, se você fizer tudo certinho, alguém vai de repente te acusar de alguma coisa muito grave, sabe? É só você fazer tudo certo e não cometer nenhum crime que você não vai passar por isso. Esse caso específico que foi analisado agora pelo Supremo Tribunal Federal foi polêmico. Por quê? Porque a população ela clama por justiça, ela se vê desamparada na sua salvaguarda, e ela acha que, de repente, vai ser prendendo que vai resolver a sua situação. E a gente sabe que não é dessa forma. Este cientista político esclarece alguns pontos sobre a decisão e quem pode ser beneficiado. Essa decisão, a princípio, poderá, não quer dizer que ela poderá tocar cerca de 4.800 pessoas. Eu calculo que em Manaus, no Amazonas, não vai chegar a 100 o número de pessoas que podem ser tocados por isso. O que isso significa? Cada caso vai ser analisado por parte, individualmente, pelo juiz da execução penal. Se ele notar que há requisitos da prisão preventiva, que a pessoa apresenta, de fato, um risco para a sociedade, ela permanece presa. E vai continuar, como sempre ocorreu, valendo o artigo 283 do Código de Processo Penal, que determina isso, que a prisão será em flagrante, temporária, preventiva ou por ordem judicial. O sujeito estuprou, matou, esquartejou, pode ter certeza que ele vai continuar preso. Eu sou favorável que ele continue preso, né? Ele representa um risco para a sociedade. O sujeito está sendo acusado de cometer um crime, mas ele não apresenta, ele tem bons antecedentes, ele tem residência própria, ele sempre teve um comportamento ilibado. Olha, enquanto ele alegar a inocência dele, deixa ele em liberdade, ele vai responder em liberdade. O especialista ainda ressalva: a decisão deve beneficiar quem tiver mais aquisição financeira. As primeiras pessoas a serem beneficiadas com essa medida são as pessoas de alto poder aquisitivo, que podem contratar um advogado e ir até o Supremo Tribunal Federal. O Zé Perequeté, que cometeu o furto de galinha lá em Itamaraty, se não tiver defensor lá, ele vai ficar preso e acabou a brincadeira, entendeu? O exemplo mais concreto foi do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em segunda instância e solto logo após a votação do STF. A prisão em segunda instância já é uma discussão antiga. Desde a Constituição de 88, o entendimento já mudou 2 vezes. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal determinou que o réu só poderia ser julgado depois de recursos a todas as instâncias. Em 2016, o Supremo decidiu que um réu condenado em segunda instância já poderia começar a cumprir a pena, ou seja, poderia ir para a cadeia mesmo enquanto recorresse a tribunais superiores. Em 2019, a constitucionalidade da condenação em segunda instância voltou ao Supremo e voltou à proposta inicial prescrita na Constituição. A decisão do Supremo passa a valer para todas as instâncias do Judiciário e será de cumprimento obrigatório. Entretanto, de acordo com os ministros Toffoli e Fachin, a decisão não implica em liberação automática de presos em segunda instância, ou seja, caberá a cada juiz analisar caso a caso e decidir quem deve permanecer preso. Como se vê, não é prisão após condenação em segunda instância que resolve tais problemas com a devida vênia, ou que será a panaceia a resolver problemas de impunidade, de evitar práticas de crimes. E foram exatamente as declarações do ministro Dias Toffoli que abriram brechas para o Congresso resgatar a segunda instância por vias mais rápidas.
Segundo o magistrado, o tema pode ser discutido por meio de projeto de lei. Após a determinação, o Congresso começou a se mobilizar e o assunto entra em discussão na Comissão de Constituição e Justiça já nesta segunda-feira. Para quem não concorda com a decisão do STF, fica então a chance da prisão em segunda instância voltar a ser cumprida no Brasil. Não é porque é legal que é moral. Ao longo da nossa história, a gente já viu mulheres sendo jogadas na fogueira e isso era lei. Ao longo da nossa história, da história do nosso país, que foi construído em cima do sangue de índios e de negros, porque era lei que os negros fossem escravizados, assim como seus filhos e as suas proles, e a sua prole. Não é porque está escrito na lei que é moral. E assim como a sociedade evolui, as leis também precisam evoluir e acompanhar os valores da sociedade. Se a presunção de inocência é um direito universal, e o é um direito da nossa civilização, sim, mas parece contraditório, para não dizer leviano, e outras palavras, que o rico, o que tem direito, o que tem condição de pagar um advogado, tenha como ter direito, só um minutinho, minha diretora, por favor, ter direito à presunção de inocência e lançar mão desse direito até as últimas instâncias. E o senhor José Perequeté, que não tem direito de pagar um advogado, ele não é assistido por esse direito universal, por essa conquista da sociedade. Isso é leviano. Isso não é igualdade. Essa é a nossa realidade. E que essa decisão do Supremo e que a prisão em segunda instância não resolve o problema da corrupção do país, não resolve. Mas o que essa decisão, o que essa discussão coloca em xeque, não é o problema da corrupção em si, ou a solução para a corrupção. É a punição para quem comete crimes. Ou é a maneira como a nossa justiça se encaminha. É algo sério que o nosso Congresso, que deveria legislar, deve acompanhar de perto. E eu só estou fazendo esse comentário para você, meu amigo, que assiste a TV A Crítica, que assiste o Manhã no Ar, porque você é responsável por isso também quando elege os parlamentares que deveriam legislar e passam para o Supremo a responsabilidade que é deles. Se é um tema difícil que não dá para resolver por meio de uma lei, que façam uma proposta de emenda à Constituição do nosso país. Faça dessa forma, mas façam alguma coisa. 7 horas e 21 minutos. No início, início da semana, e agora a gente traz aqui uma notícia boa, viu? Vamos falar de uma notícia boa para quem está procurando emprego. Então, presta atenção nessa informação. 48 vagas de emprego estão sendo oferecidas para hoje, no Cine, viu? As oportunidades são para empilhador, motorista, consultor de vendas, técnico em segurança do trabalho. Está aí no seu vídeo aí as oportunidades. Eu vou começar, eu vou ler de novo as oportunidades. Vagas no Cine, tá? Empilhador, motorista, consultor de vendas, técnico de segurança do trabalho, costureira e açougueiro também, viu? Se você se encaixa em um desses perfis, é só comparecer na sede do Cine, lá na Avenida Djalma Batista. O atendimento vai de 8 da manhã até às 5 da tarde. Os candidatos precisam levar documentos originais e cópias do RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, conhecida também como a Carteira da Previdência Social, que é a Carteira de Trabalho. Tem que levar a original e a xerox, não esquece disso. Aproveita e leva também o currículo, com o teu histórico, com a tua experiência, com os diplomas e certificados de curso que você fez em alguma dessas áreas que estão sendo oferecidas, viu? Agora, olha só, para quem não tem qualificação, né, porque para ir atrás de trabalho você precisa saber trabalhar, você precisa estar apto a fazer aquilo lá. Presta atenção nessa informação também. A Secretaria de Trabalho está ofertando quase 450 vagas para cursos de qualificação profissional. As oportunidades são gratuitas. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Leon Furtado, que já está posicionado aqui. Leon, muito bom dia para você, Leon. Como é que as pessoas podem se inscrever a todos esses cursos, Leon?
Olá, Emanuel, um ótimo dia para você e a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar nesta segunda-feira, que já começa com oportunidades tanto de emprego, mas também de qualificação. Ao todo são mais de 400 vagas que estão sendo ofertadas para um público específico de jovens de 16 até os 29 anos. Os interessados, eles devem comparecer para fazer essas inscrições lá na Galeria dos Remédios, na Rua Miranda Leão, no centro da capital amazonense. Eles precisam, no ato da inscrição, estar com a ficha da inscrição, que pode ser adquirida no site da Sintep, mas também com o currículo atualizado e uma declaração de renda. Outro recado é para quem é menor de idade, abaixo dos 18 anos, precisa levar uma autorização dos pais para fazer essa inscrição. Outra situação que você precisa ficar bastante atento é que os cursos são diversos, como a gente falou, já são mais de 400 vagas, e aí para cada um desses cursos tem uma data em específico diferente, e você pode também consultar lá no site da Sintep. Hoje, por exemplo, estão sendo ofertadas as vagas para os cursos de Digital Influencer e também de Social Media. Amanhã são outras vagas, na quarta-feira também são outras vagas diferentes. Toda a lista dos cursos você pode consultar lá no site da Sintep. O resultado ele está previsto para ser divulgado no dia 14 de novembro, já bem pertinho, a partir das 17 horas, também lá no site da Sintep, Emanuel. Uma oportunidade que todos devem aproveitar. De volta com você aí no estúdio. Leão, obrigado pelas informações, oportunidade mesmo, para as pessoas que precisam ficar atentas. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá, Leão? Vamos fazer um intervalo? Vamos tomar um cafezinho rapidão? Mas daqui a pouco tem o direto da redação A Crítica. O Dante Graça vai trazer as informações sobre a renúncia do presidente da Bolívia, o Evo Morales. Você vai conferir ainda a expectativa de quem fez a segunda e última etapa do Exame Nacional do Ensino Médio 2019. Mesmo depois de terem feito vários exames, a luta por uma vaga em uma universidade continua. É uma oportunidade única que a gente tem, de participar do Enem. E eu não vou desistir tão cedo, até conseguir o meu objetivo. Eu estive estudando bastante, espero que eu chegue a passar nesse vestibular, porque o nervosismo é muito grande.